Boa noite, irmãos queridos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 11 de junho de 2024. Agora são 20 horas, 1 minuto. E você que porventura tem aparecido aí através do nosso canal no YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, amamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós buscamos a presença desses três. Então, se você chegou aí através do YouTube ou dos nossos canais, o Instagram e o Facebook, queria que você soubesse que nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá nós temos os nossos horários de cultos e aqui em cima tem um botãozinho ao vivo. Aí você pode entrar ao vivo sem problema nenhum. A gente só pede para que você entre com a câmera e com o áudio desligados. E sem problema nenhum. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, também lá tem um canal via WhatsApp que você pode falar diretamente comigo. Se tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fique à vontade. Tá bom? E nós temos também o Instagram, temos também o Facebook, você pode nos encontrar lá. Né? Como a gente já é um pouco mais velho e tal, então essas mídias aí, elas acabam ficando um pouquinho desatualizadas, né? Mas a gente está lá, você pode nos encontrar lá também, tá ok? Hoje é uma terça-feira e nós vamos fazer a nossa mesa redonda e a irmã Eliette vai trazer uma mensagem para a gente discutir logo em seguida, tá ok? Queria que você fechasse os olhos. Também queria dizer o seguinte, que todos os nossos cultos são gravados, tá? Então você vai lá no nosso canal no YouTube, Igreja de Interlagos, você tem todas as gravações lá disponíveis para você ouvir caso você queira, tá bom? Tem temas muito interessantes, beleza? Queria que você fechasse os olhos, mesmo que você estiver ouvindo essa gravação, não tem problema nenhum. E vamos fazer uma oração para começar, então, essa palavra aí. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento, que o Senhor possa nos abençoar e nos trazer uma mensagem direto aos nossos corações. Aqueles que estiverem ouvindo a gravação, que o Senhor possa tocar os seus corações e venham a te conhecer em profundidade. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette, a sua família, livra-a do mal e nos abençoe agora com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eliette, então, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus. O tema da nossa mesa redonda de hoje é o Reino de Deus. Tá? Então, nós vamos fazer assim um preâmbulo, né? Como o pastor falou, um preâmbulo, depois os pastores vão dar contribuição para a gente dar um fechamento na palavra, né? Então, o reino de Deus, quando eu digo Deus, eu digo Pai, Filho e Espírito Santo, né? O reino de Deus é um reino espiritual, é um reino perfeito e é um reino eterno, né? Então, vocês veem que não tem a ver com o que a gente vive aqui na Terra, né? Com natureza, com coisas concretas e coisas finitas. O que é finito? Finito é, por exemplo, a vida do homem é finita, porque a nossa carne adoece, a nossa carne, o nosso corpo, ele tem o envelhecimento, a doença morre, né? Então, isso quer dizer que o nosso corpo mortal não herdará o reino de Deus, que está escrito na Bíblia, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nós vamos herdar o reino de Deus com o corpo glorificado, e não com esse corpo defeituoso que nós temos. A natureza é finita também, né? E
A natureza, a florzinha, a planta, a árvore, tudo isso é finito. Um animalzinho é finito, então isso não é reino do Pai, né? Então, a Bíblia diz que nós vemos o início do reino de Deus a partir de Jesus Cristo. O Pai revelou o seu reino para nós. Lógico que o reino do Pai sempre existiu, porque é um reino eterno, então não tem começo e nem final. É um reino eterno, mas para nós, a gente só enxerga o reino do Pai através de Jesus Cristo. Porque o Pai está na luz inacessível. Se o Pai está na luz inacessível, nós não temos acesso. O único que tem acesso ao reino do Pai, ao Pai, vamos dizer assim, é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem acesso ao Pai, mas nós não temos, porque o Pai está na luz inacessível. Então, a maneira da gente ver o reino do Pai é somente através de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo se manifesta aqui na Terra, o reino do Pai se manifesta a nós, né? Porque sem Jesus Cristo a gente não consegue enxergar o Pai. Por isso que em Mateus não precisa de abrir, pastor, que tem muitos versículos, a maioria eu só vou falar, tá? Se alguém quiser anotar para depois conferir, quando for para abrir, eu peço. Em Mateus 4,17 fala assim: desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Se é chegado a vós o reino de Deus, é porque antes não era chegado a nós o reino de Deus. Existia um reino, mas era um reino material, um reino que se referia à natureza, um reino que se referia a povos, à guerra, a dinheiro, ao concreto, ao que a gente vê. E o reino de Deus, na verdade, a gente não vê, né? Porque é um reino espiritual, não é um reino feito de castelinhos, de árvores e de caminhos, né? Então, o reino do Pai a gente vê através de Jesus. Quando Jesus fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ele quer dizer, eu vim mostrar o reino de Deus. Vocês não conheciam o reino de Deus. Então, quando a gente vê, também não precisa abrir, pastor, em Lucas 16, que fala que a lei e os profetas duraram até João Batista. E desde então é anunciado o reino de Deus, a gente vê mais uma vez que o reino do Pai não foi anunciado nem pela lei de Jeová, e nem pelos profetas, nem pelos sacerdotes, nem pelos rituais que eles conheciam, né? O reino de Deus é chegado a nós por Cristo, como a gente vê em Mateus 4,17. O reino de Deus é a coisa mais importante a ser buscada em nossas vidas. Interessante, né? Jesus, ele manifesta o reino de Deus, o reino do Pai, através da sua vida e através da sua vinda aqui na Terra, né? Então, quando na Bíblia está escrito, olha, o reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. Aí o homem vai e vende tudo que tem para obter aquele reino, né? Para obter aquele tesouro. Fala assim, o reino de Deus é semelhante ao homem que busca as pérolas, né? A riqueza, né? Porque é uma riqueza que não é uma riqueza material. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada no mar, né? Que quando a rede é lançada no mar, vem o nosso alimento.
Então, olha que figuras que está escrito na Bíblia. Isso que eu acabei de ler está em Mateus, no capítulo 13, do 44 ao 47. Também não precisa abrir, pastor. O que é o reino de Deus também? O reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores. O que isso quer dizer? O reino de Deus, a gente recebe pela graça. Mas se eu recebo o reino de Deus, eu tenho que agir como alguém que conhece, obedece e tem intimidade com esse rei, né? Eu não posso dizer que eu pertenço a um reino e pratico iniquidade, vivo no pecado. Então, eu não conheço esse reino, né? Então, se eu conheço esse reino, eu tive trabalho nesse reino, né? Eu tive obras nesse reino, como consequência da minha salvação, como consequência de eu participar desse reino, né? Então, eu como sou assalariada, né? A mesma coisa, o reino de Deus quer que nós estejamos prontos para receber Jesus em sua segunda vinda, né? E isso é muito bem simbolizado na parábola das 10 virgens, né? Será que a minha lâmpada está cheia de azeite? Quem dá esse azeite? O azeite é o Espírito Santo, né? Jesus subiu e disse, olha, se eu não subir, o Espírito Santo não virá a vós. Então, nós temos à nossa disposição o Espírito Santo. Será que estamos nos enchendo desse Espírito Santo? Então nós vamos ser virgens sábias e não virgens nécias ou negligentes, né? Isso está em Mateus 25:1, essa história, né? Que o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vocês conhecem essa história também, né? Aí o esposo demorou um pouco, algumas toscanejaram, cochilaram, e quando disseram, olha, o rei está aí. Algumas estavam com a lamparina vazia de Espírito Santo, né? E não subiram. Então, o reino de Deus, como vocês viram, ele não é palpável, ele não é visível. Jesus, isso aqui eu acho que o pastor poderia abrir em Lucas 17:20, tá? Que aqui está dizendo bem que o reino de Deus não tem aparência exterior. A gente, logicamente, vai promover alguma coisa relacionada com o reino de Deus, com as nossas atitudes. Mas em Lucas 17:20 fala assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Que Jesus estava se referindo a ele, né? E ele disse bem claro, o reino de Deus não tem aparência exterior, né? Nós já vimos num dos nossos estudos que a igreja de Deus não é aparência de tijolos, de pedra, de vitrais. E não é isso a igreja de Deus. A igreja de Deus somos nós, né? Por isso que fala que o reino de Deus está entre vós, né? Outra coisa importante, quando Jesus foi interrogado por Pilatos, né, nas horas que antecedeu sua crucificação, Jesus deixou bem claro que o reino dele não é deste mundo, né? Quando Pilatos falou assim, você é rei dos judeus? Aí Jesus disse assim, olha, o meu reino
não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, os meus anjos, para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Isso está em João 18, 33 e 36. Não precisa de abrir, pastor. Outra coisa, foi-nos dito, irmãos, em Atos, que conquistar o reino de Deus muitas vezes importa sofrermos tribulações. Por que eu achei importante dizer isso para os irmãos? Porque às vezes é vendido uma doutrina barata nas igrejas evangélicas, cristãs de uma maneira geral, que se você está com Deus, seus problemas terminaram, né? Seus problemas familiares, seus problemas financeiros, seus problemas de saúde, todos terminaram. Aliás, se você tiver algum desses problemas, você está em pecado, provavelmente, né? E em Atos, pastor, se o pastor quiser abrir, Atos 14, 22, responde exatamente isso, né? Para que as pessoas não se enganem de achar, olha, você vai se converter, a sua vida provavelmente não vai virar um mar de rosas. Em Atos 14, 22, fala assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, irmãos, a coisa. Não esperem ficar deitados, comendo cachos de uva, e não ter tribulação nenhuma na sua vida, porque a própria Bíblia fala, por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Como é que eu vou negar a Bíblia? Né? O que a gente pode dizer? Que o reino de Deus é a nossa herança, é a nossa herança. Isso tá, não precisa de abrir, pastor, mas está em Mateus 25, 34, que fala assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a morte de Jesus. Jesus é o cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Desde a morte de Jesus, e por causa da morte de Jesus, nós temos esse reino. Nós podemos ter o passaporte para esse reino. O passaporte desse reino é o sangue de Cristo, é o sangue derramado na cruz. Por causa do sangue derramado na cruz, nós temos essa herança. Nós temos condições de ter essa herança. Então, irmãos, a gente viu mais ou menos o que é o reino de Deus, tá? Agora, em 15 minutos, eu pretendo falar o que não é reino de Deus, tá? A gente já viu que o reino de Deus é puro, é santo, ele é uma herança, é uma coisa eterna, não tem nada a ver com esse mundo, que Jesus falou, olha, o meu reino não é deste mundo, né? Então, a gente vai ver o que não é reino de Deus. Porque muitas coisas acontecem, irmãos, e tem até autoridades espirituais, né? Falam assim, olha, tudo que acontece aqui nessa terra é vontade de Deus. O que é a vontade de Deus, irmãos? É o que acontece com você, né? Não cai um fio da sua cabeça se não for vontade de Deus. Agora, essa terra aqui, Jesus falou que não é o reino dele. Se não é o reino dele, tem alguém que rege essa terra. O cristão, a pessoa que está nas mãos de Deus, o que acontecer com ele é da vontade de Deus. Agora, esse mundo, Jesus falou, olha, esse mundo jaz no maligno. Se esse mundo jaz no maligno, será que Deus ia ser tão desalmado, tão sem amor, para só dar malignidade, só fornecer malignidade, né? Então, por exemplo, aí Deus, Pai, ia ser responsável pela tragédia do Rio Grande do Sul.
né? Pelas inundações. Aí Deus ia ser responsável Deus Pai, pelas crianças defeituosas, ia ser responsável por todas as mortandades ocorridas em guerra, por todas as forças da natureza, né? Maremoto, terremoto, vulcão, tufão, é tudo Pai que é responsável por isso? Não. Jesus falou: o meu reino não pertence a esse mundo. O meu reino é eterno. O meu reino, vocês viram o meu reino porque ele foi se manifestado em mim. O reino de Deus se foi manifesto em Jesus Cristo. Então, quem é o responsável por essas coisas? Porque existe um reinado aqui. Existe também um reinado aqui. Então, eu vou fazer assim um apanhado de coisas que vocês já ouviram, irmãos, mas que é importante porque às vezes tem pessoas que não ouviram, né? O que a gente sabe? Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus perfeito, coerente, puro, santo, eterno. É um Deus transformador que pegou aquele homem com várias qualificações boas e ruins, e fala: olha, para você se tornar um cidadão do reino de Deus, o cidadão do reino dos céus, você tem que ser transformado. Aquele homem defeituoso tem que ser transformado pelo sangue de Cristo, pelo novo nascimento, pelo batismo nas águas, e obedecer os mandamentos de Jesus. E o principal mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, Jesus falou, né? Então, quem governa o nosso planeta, a Bíblia diz quem governa o nosso planeta. É o Deus das nações, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus dos exércitos, é o Deus da guerra, é o Deus da lei de Moisés. É o Deus responsável pelo surdo, é o Deus responsável pelos tufões, pelos trovões. Esse é o Deus desse mundo. E o Deus desse mundo, a Bíblia diz que se chama Jeová. E a Bíblia prova em centenas de passagens que esse Deus Jeová não tem nada a ver com o Deus Pai, porque o Deus Jeová se manifesta aqui na Terra. O Deus Pai está na luz inacessível. O Deus Jeová deu uma lei condenatória para a condenação do homem. Deus Pai mandou Jesus aqui nos resgatar desta lei da condenação. Esse Deus Jeová fez um homem mortal. Veio Jesus e nos dá a chance de nos tornar seres imortais, através da vida eterna, através de aceitar o seu sacrifício e andar nos seus caminhos. Jeová faz um homem finito, o Pai faz o homem eterno. Como pode ser o mesmo? Jeová deu uma lei para condenar o homem. E o Pai, na sua infinita misericórdia, deu seu próprio Filho para nos resgatar dessa condenação. Teria sentido ele próprio condenar o homem para mandar seu Filho para nos resgatar? Não tem sentido. Então, o que cremos é o que a Bíblia diz, que o Pai se manifestou através de Jesus Cristo, que o reino de Deus começou aqui para nós, se manifestou para nós através de Jesus Cristo, que esse reino não pertence, que o reino deste mundo não pertence ao Pai, e sim a Jeová, porque ele mesmo diz, Jeová mesmo diz, que ele reina sobre essa terra, né? Jeová é o grande Deus das nações, ele domina sobre as nações.
Isso está no Salmo, eu só vou também dizer rapidamente, irmãos, para os irmãos verem depois. Salmo 22, 28 fala, porque esse reino é do Senhor, Jeová, né? Ele domina entre as nações. Porque Velho Testamento, toda vez que falar Senhor, está se referindo a Jeová, né? Talvez com raras exceções, né? Quando Davi falou, disse o Senhor ao meu Senhor, né, ao meu Adonai. Aí existe uma diferenciação, mas 99,999 das vezes, quando fala Senhor, no Velho Testamento, se refere a Jeová. Por exemplo, em Jeremias 10:6, não precisa abrir também, pastor, fala assim, ninguém é semelhante a ti, ó Senhor Jeová, tu és grande e o teu nome em poder, grande é o teu nome em poder. Quem não temerá a ti, ó Rei das Nações? Então, Jeová é o Rei das Nações, né? Então, aqui na Terra, poderemos viver o reino de Cristo, mas com consciência e ciência, por isso que o culto é racional, existe uma razão de saber que nós não estamos adorando o Deus desse mundo, e sim um Deus cujo reino não é deste mundo, né? Então, nós, por enquanto, estamos vivendo aqui no reino de Jeová, por isso que a gente tem tanta tribulação, irmãos. Porque se esse reinado fosse do Pai, ia ser uma beleza, ia ser tudo perfeito. E, na verdade, não é. O pastor Weber, né, já falou várias vezes, essa natureza é extremamente hostil. Se a gente ficar 1 hora dentro do mato, dentro da natureza, das árvores, daí a pouco você vai ser picado por uma aranha, por um escorpião, por uma serpente, por um pernilongo. Isso aí não é uma natureza que está em um equilíbrio. A natureza, um bicho come o outro, sabe? Uma coisa meia estranha. Nós mesmos comemos outros bichos, né? Isso não é um equilíbrio perfeito. Bom, a gente sabe também, irmãos, uma coisa muito interessante, eu já falei, e eu vou tentar falar aqui rapidamente, porque é uma coisa que eu acho que se encaixa muito nisso que eu estou falando, sobre o reino desse mundo, né? Em Salmo 89:11, não precisa abrir também, pastor, fala assim, que a terra é de Jeová, o mundo e sua plenitude é de Jeová, né? Ele criou o homem, ele criou as árvores, né? Então, a natureza, que é finita, pertence a Jeová. Eu queria que o pastor abrisse em Deuteronômio 4:19, é uma coisa que a gente já tocou aqui no assunto, mas eu vou falar novamente, irmãos, que é uma coisa muito importante. Os seres celestiais são chamados de exército dos céus, né? Então, os anjos, né? Os anjos foram expulsos, né? Foram expulsos. Então, eles foram expulsos eles foram expulsos vamos dizer assim, do céu, de uma maneira mais fácil da gente entender. Vários anjos foram expulsos do céu, né? Guarda isso daqui. O pastor abriu em Deuteronômio 4:19 e fala assim, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus. O que a gente está vendo aqui em Deuteronômio? Que esse exército dos céus são seres espirituais. Vamos continuar. E sejas impelido e te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos. Então, o que está falando? Olha, não levante os seus olhos aos céus e veja o sol, a lua, as estrelas, todo o exército do céu. Porque esse exército dos céus se refere a seres espirituais,
né? Esse exército dos céus aqui, em Deuteronômio 4,19, tem a ver com a adoração dos seres espirituais ou dos deuses, né? Essa adoração. Se alguém estiver anotando, em 2 Reis, aliás, pode abrir, pastor, 2 Reis 17:15. 2 Reis 17:15. O que às vezes eu penso, irmãos, que Jeová, ele é denominado tanto de Deus dos exércitos, né? Porque tanto, parece que ele incita algumas guerras, como esse exército dos céus são seres ídolos que acabaram sendo confundidos com imagens, esculturas, esses seres celestiais que estão atrás desses ídolos. Então, segundo Reis 17:15, fala assim: e rejeitaram os seus estatutos e sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor Jeová tinha ordenado que não as imitassem. Vocês estão vendo que isso tem a ver com culto a anjos, culto a Deus. E o 16 para fechar, irmãos, agora vocês vão entender. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu. Está vendo? Esse exército do céu, irmãos, tem a ver com adoração de seres espirituais, né? E diz ainda, serviram a Baal, né? Então, a gente vê que esse exército desses seres espirituais tem a ver com Jeová, né? Jeová é aquele Deus que repartiu todos os anjos, demônios, deuses, né? Por todos os lados, por todos os países, né? E a gente vê também, isso aí é muito interessante, no Salmo 18:8, que fala que das narinas de Jeová subiu fumo, carvões se acenderam. Então, para você pensar num Deus eterno, espiritual, que não tem nada a ver com essa terra, é difícil pensar nesse Salmo 18:8, né? Que se referindo a Jeová, pode colocar, pastor, só para ilustrar melhor, que Salmo 18:8, irmão, é uma coisa difícil de explicar para uma pessoa. Como é que o pai vai ter essa descrição, né? Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. E aí vai se pular para o verso 18:11, né? Fala que Jeová fez das trevas seu lugar oculto, né? Então, fala que o pavilhão que o cercava era escuridão. Como é que pode ser o pai das luzes, né? Onde não existe treva nenhuma, né? Então, irmãos, Jeová, ele domina sobre raios, sobre chuva, sobre vulcões, sobre trovões, né? Jesus, ele pode até ter, se ele quiser, controle sobre uma situação da natureza. Não estou negando isso, ele repreendeu o vento, a tempestade, mas o normal, o habitual que acontece no nosso dia a dia, quem rege tudo isso não é o Pai, é Jeová, né? Então, quando Jeová, que é uma figura de dragão, né? A gente encontra até em Apocalipse essa história, que em Apocalipse 12, pode abrir, pastor, Apocalipse 12:3, que é uma coisa interessante. A gente viu em Salmo 18, né, que a figura de Jeová era uma figura de um dragão, né, que saia fogo pela boca e fumaça pelo nariz. Então, Apocalipse 12:3 fala assim:
E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Lembra que eu falei do exército dos céus? Será que essa terça parte das estrelas não foi o próprio Jeová que trouxe aqui, que lançou aqui na terra? Porque aqui está dizendo que essa parte, terça parte das estrelas, logicamente, irmãos, não é estrela astro. Essa estrela tem a ver com a parte espiritual, que são os seres espirituais que esse dragão lançou sobre a terra. Será que Satanás teria esse poder, né? Ou seria Jeová? Né? Isso aí é um ponto de interrogação. Esse dragão vermelho que lançou com a sua cauda a terça parte das estrelas, né? Então, irmãos, Jeová, ele é responsável por coisas boas e por coisas ruins. E a gente vê que Jeová, como a gente viu lá em Deuteronômio, ele repartiu as estrelas do céu, repartiu os anjos, repartiu os seres celestiais entre as nações, né? Só que o cristão, ele não está à mercê desses anjos ou desses demônios. O cristão, ele está à mercê do Espírito Santo. Ele está debaixo da vontade de Deus. Ele está protegido pelo Senhor Jesus, né? Então, por isso que a gente, irmãos, quando tem essa revelação, a gente não gosta muito dessa história, que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor. Eu não quero anjo se acampando ao meu redor, não. Tem muito anjo ruim por aí. Eu quero que o Espírito Santo esteja em mim. Eu quero que o Senhor Jesus esteja em mim, me protegendo, e não os anjos, né? Então, irmãos, só para terminar, para a gente ter um tempinho para os pastores discutirem, tudo que acontece, vamos dizer tudo, a maioria das coisas que acontecem nesse mundo, principalmente as desgraças, irmãos, que acontecem nesse mundo, tem a ver com Jeová. Ele é o Deus que faz a doença, que faz a criança efeituosa, que faz a tempestade, que faz o terremoto. Isso tem muito mais a ver com Jeová. O Pai não tem nada a ver com isso. O Pai, irmãos, está na luz inacessível. Jesus, ele veio aqui nos resgatar desse reino de Jeová. Então, eu quis deixar essa palavra hoje, porque tem muita gente que fala, a gente tem que aceitar, sabe? Porque isso é vontade de Deus. Nem sempre é vontade de Deus. Às vezes é coisa que está acontecendo porque Jeová quer, né? Agora, a minha vida está escondida no Senhor Jesus, né? Então, o que eu creio é que o que acontece com a minha vida é da vontade de Deus. Agora, tem muita coisa que acontece no dia a dia, na natureza, que não é a vontade de Deus, que não é a vontade de Deus, que às vezes Deus não está preocupado com abelha, com formiga, com leão, sabe? Agora, se o cristão estiver, né, inserido naquela situação, aí Deus está lá, aí Deus está lá cuidando, ou Deus está lá permitindo que aconteça aquela prova para que a pessoa saiba quem ela é. Porque às vezes a gente não sabe quem a gente é, às vezes a gente fica acomodado, e às vezes Deus permite uma prova. Amém, irmãos? Glória a Deus, essa é a palavra. Eu queria, então, abrir a palavra para os pastores, amém? Muito bem, Eliette. Gostei, gostei. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Outro dia eu estava passeando pelo meu Facebook, né? E aí eu abri uma publicação de uma irmã em Cristo. Ela
ela estava lá, tinha um pastor, ou quem sabe, talvez uma outra pessoa, não sei se era pastor, porque a primeira palavra que eu ouvi foi uma besteira tão grande que eu, na hora, tirei. Falei assim, não quero ouvir isso. Né? Ele dizia assim, não, porque quando você morre, a sua alma vai direto para o céu, porque você é um cristão e assim por diante. Aí eu fiquei pensando assim, deve ser ignorância, a pessoa não deve ler a Bíblia, e aí ela fica acreditando nessas histórias de carochinha. Porque aonde fica a ressurreição num contexto de uma pessoa falando uma besteira como essa? Então, é a mesma coisa com relação ao reino de Deus. As pessoas não leem a Bíblia e ficam imaginando aquele reino de Deus com um leãozinho, um leão ao lado de uma ovelha sendo acariciado por uma criança. Você já viu essa imagem, Eliette? Já. Já viu, né? Não é possível. Eu fico aqui pensando comigo o tamanho da ignorância ou da má fé da pessoa que faz um negócio desse. Porque o próprio apóstolo fala assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Então, veja, Eliette, quando você fala de reino de Deus, as pessoas ficam presas a ruas de ouro, com calçadas de diamante, com casas e mansões e não sei o quê. E eu fico pensando assim, gente, o dinheiro é uma coisa tão maldita, tão desgraçada. A gente sofre tanto para conseguir uns míseros reais para a gente sobreviver, para chegar no céu e ter rua de ouro e calçada de diamante. Ah, não. Me desculpa, mas nesse céu aí eu não quero entrar, não. Eu quero entrar no reino de Deus, o qual Jesus veio revelar. Ele veio revelar um reino de Deus que é outra história. A gente não precisa ter uma descrição física desse reino. Nós não precisamos saber se esse reino vai ter casinha, se vai ter nuvem, se eu vou morar numa nuvem perto da nuvem da Eliette, ou sabe, esse tipo de abobrinha, porque para mim isso é pura abobrinha. Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Quando ele falou isso, preparar-vos lugar, ele estava dizendo assim, olha, eu vou ali naquele monte, eu vou ser morto, vou ser crucificado e vou invalidar a lei para que todos possam entrar no reino de Deus. Esse é o preparo do lugar que Jesus prepara. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. O que é preparar-vos lugar? É subir na cruz, invalidar a lei, para que todo aquele que crer no Senhor Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o reino de Deus nada mais é do que a vida eterna. Eliette, como vai ser essa vida eterna? Se a gente vai viver em nuvens, passeando, se a gente vai viver você percebe? Em mansões, isso aí pouco me importa, pouco se me dá. O que mais importa... E outra, aquela história, lembra dos discípulos falando, Senhor, a mãe dos dois discípulos falou assim, ó, faça com que um filho meu se sente à sua direita e o outro se sente à sua esquerda. Eu acho que naquele momento Jesus deve ter ficado tão furioso. Mas Jesus é um gentleman, é uma pessoa inacreditável. Eu só quero entrar. Se for para ser engraxate no reino de Deus, varredor de rua do reino de Deus, já tá bom para mim. Percebe? Então,
eu acho que a pior de todas as coisas é a ignorância. A ignorância, eu estou falando do não saber, tá certo? Não estou falando da estupidez, estou falando, a pessoa ignorante, ela é estúpida. Não, estou falando de não saber. As pessoas não sabem porque não leem e não concluem coisas, como você acabou de concluir para a gente. Você fez conclusões aí maravilhosas. Eu posso não saber direito o que é o reino de Deus, mas eu tenho certeza do que não é o reino de Deus. Entendeu? Eu não sei como é que vai ser o reino de Deus. Se vai ter estrela, se vai ter casa, se vai ter rua, se não vai ter rua, se vai ter cavalo para eu andar, se vai ter abelha para eu... Não faço a menor ideia. Mas de uma coisa a gente tem certeza. Isso que a gente vive aqui não é o reino de Deus. O reino de Deus, alegria e paz no Espírito Santo. E para a gente também, eu acho que o mais importante é que lá vai ter Jesus, é o que importa. É o que importa. Velho, Deus, Pai vai estar lá, o Espírito Santo vai estar lá, Jesus vai estar lá. Eu não quero mais nada. Absolutamente mais nada. Eu só quero estar lá. Então, eu dou graças a Deus, porque eu, como pastor líder aqui dessa igreja, eu sou um cara muito sortudo. Porque ter pessoas aqui como Eliette, Weber e Valdo na liderança dessa igreja é uma bênção. Porque a gente pode pensar, a gente pode raciocinar. Tem muita coisa, irmãos, que a gente não sabe. Mas o Senhor Jesus vai revelando para a gente, vai mostrando para a gente. Então, Eliette, muito bem colocado. Eu posso não saber exatamente como que é o reino de Deus. Não tem uma imagem, porque o ser humano ele vai muito no concreto. Né? Você vai muito... A gente precisa ir no concreto, porque a nossa mente ela é temporal. Tudo que nós pensamos é temporal. Nós estamos imaginando coisas dentro de uma unidade de tempo. Agora, Deus, o Deus Pai, ele não está nesta unidade de tempo que a gente vive. Percebe? É diferente para Deus. Ele não está na nossa caixinha. Ele não está na nossa caixinha, percebe? Então, glória a Deus. Eu empolguei por causa desse termo aí. Nós vamos falar mais, talvez no domingo eu venha falar um pouco mais sobre essa questão da ignorância. Né? Lembra, tem um versículo lá, já vou te dar a palavra, Weber. Tem aquele versículo lá, né, que vós, como é que é? O meu povo pereceu, como é que fala? Até o Bolsonaro usa muito essa frase, por não saber, né, como é que é? Por falta de conhecimento, será? Por falta de conhecimento. Eu não quero perecer por falta de conhecimento. Não, nós vamos apresentar, né? Vamos apresentar isso para a igreja, que é isso que é importante para a igreja. A igreja precisa saber o que não é o reino de Deus. Achar que o reino de Deus tem muros, tem casas. Para pouco, não quero nem saber se tem casas, se tem muros, se tem cavalos, se tem abelhas, se tem rua. Não quero saber. O que eu quero saber é que lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu vou entrar lá. Amém, meu irmão. Weber, é com você. Glória ao Senhor Jesus. É uma bênção, né? Esse tema é maravilhoso, né? Mas, irmão, esse tema é maravilhoso e muito simples. É muito simples isso aí. O reino de Deus. Primeiro ponto, o que Jesus falou? Vou fazer uma análise rapidinha aqui do que é o reino de Deus. O que Jesus falou? Iniciou Jesus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não foi o que Jesus falou? Por que Jesus mandou arrepender? Porque é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus é para arrependido. Você só vai conseguir enxergar o reino de Deus se você for arrependido. Se você não arrepender dos teus pecados, você não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Porque o reino de Deus está oculto em mistério. Jesus, ele disse: Pai,
Graças te dou por ocultar essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. O que Jesus estava revelando aos pequeninos? O reino de Deus. Jesus, eu sempre falo para os irmãos, eu sempre bato nessa tecla para os irmãos, que a revelação que Jesus nos deu em Lucas, capítulo 13. Tudo que pedires ao Pai vos será atendido, né? Aí ele diz, se você não, aí ele vai falando, aí chega no ponto que ele diz assim, quer ver? Eu vou ler o versículo que vai ficar mais fácil. Lucas, essa revelação que o Espírito Santo já passou para a gente várias vezes aqui, eu vou ler de novo. E aí nós vamos entender bem o que é o reino de Deus. O que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Aqui, ó. Por que Jesus fala que o Pai... Por que o desejo do Pai está aqui em Lucas 11, 13? Aqui, ó. Pois, se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem. Por que o desejo do Pai de você pedir o Espírito Santo? Para que você possa começar a viver o reino de Deus. O reino de Deus inicia quando Jesus fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Logo depois, vem as bem-aventuranças. Aí você vai começar a entender o que é o reino de Deus. E das bem-aventuranças vai entrar no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a lista que Jesus passa para nós do reino dele. Jesus não diz que o reino não está ali, nem aqui, nem lá. O reino de Deus está entre vós. Então, se o reino de Deus está entre nós, o Espírito Santo... O reino de Deus iniciou com Jesus, depois Jesus enviou o Espírito Santo para dar continuidade ao reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, Deus é Espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. O reino de Deus não tem nada a ver com nada material. Quem está esperando o reino de Deus com rua de ouro, pedra preciosa, está completamente fora, porque Jesus foi claro que ele comprou nós, não foi com ouro e prata. Ouro e prata para Jesus não vale nada, mas não vale nada. Prata, ouro, bens, não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus foi claro para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, estariam aqui lutando para me tirar daqui, mas o meu reino não é daqui. O reino de Jesus é espiritual. O reino de Jesus, sabe o que é o reino de Jesus? Se você está oferecendo a outra face, meu querido, você está vivendo o reino de Deus. Se você está orando para aquele que te maldiz, você já está vivendo o reino de Deus. Se você está bendizendo aquele que vos maltrata e vos persegue, você está vivendo o reino de Deus. Entendeu, meus queridos? Então, é muito simples para entender, entendeu? Irmãos, eu conheço muito bem o reino de Deus. É aquele que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que está preparado para aqueles que amam. Mas é revelado pelo Espírito Santo. Lê lá para vocês verem esse versículo. Está onde mesmo? Está em... Quer ver? 1 Coríntios? Como é que é, pastor? Eu acho que é 1 Coríntios. É 1 Coríntios. Então, vamos ver se a gente acha lá, só para a gente falar aqui. Eu acho que eu já achei aqui. Quer ver? Ó? Glória. O qual nenhum príncipe deste mundo... Aqui, ó, é 9, é 2,9. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, olha agora, ó. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui está o reino de Deus. Entendeu, meu senhor? Então, se você, eu sempre falo, Jesus sempre me mostra aí. Às vezes eu estou assim meio voando, Jesus falou, opa, o meu reino não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você sabe como é que a gente vive o reino de Deus? Amando o Senhor Jesus.
É muito fácil, irmão. Ama o Senhor Jesus Cristo, você já está vivendo o reino de Deus. E aí, Jesus foi claro, já tem a vida eterna. Se você já está vivendo o reino de Deus, você já inicia o reino de Deus aqui, aí você vai passar para a eternidade já no reino de Deus, amando. Né? Não tem como você entrar no reino de Deus sem amar, sem amar. Me faz lembrar aquele versículo de Mateus, acho que é 25, que ele fala assim, como é que é? Ele falou assim, que benditos aqueles que, como é que ele fala? Aquele que me visitou na prisão, aquele que me, como é que é? Esqueci como é que fala. É 25, não é? Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, né? As ovelhas, onde fala as ovelhas à direita. Isso. Deixa eu abrir aqui. Você faz lembrar esse versículo muito bem. Não sei se é 24 ou 25. Mateus 25, 45. 25, 45, né? Então, que ele fala assim, né? Ele fala assim, então lhe responderá, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim. Né? E olha só que interessante. E ele falou, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, então, e não te servimos. De Deus aí. Tá aqui, aí o reino. É os mandamentos, é o reino de Deus. Um pouco antes, quer ver? Então dirá também, ouvi 41, então também dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não é isso que eu quero. Eu quero antes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando que nós fizemos isso? Né? Aí lá no 39, no 40, ele fala assim, respondendo o rei... Já está vivendo o reino de Deus. E respondendo o rei dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então quando você falou assim, quando você disse assim, temos que amar a Cristo. Amar a Cristo é fazer essas coisas. Então, é guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Irmãos, o Jesus ele não deixa eu esquecer história nenhuma. Você já viu que eu estou sempre falando isso aí? Ele não deixa eu esquecer. Às vezes eu começo da mancada aqui, na minha manhã me fala, como é que é? Você vai guardar os meus mandamentos ou não vai? Você vai me amar ou não vai? Então você decide. Fala, não, Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim, eu quero te amar a todo momento da minha vida. Quer dizer, eu quero viver o teu reino. Eu quero viver o teu reino, Jesus. Isso nós temos que implorar para o Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero viver o teu reino, porque eu sei que o teu reino não está ali, nem aqui, nem ali. O teu reino vai estar aqui dentro de mim, no meu coração. Aqui está o teu reino. A Jesus, ele foi claro, nós não somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do reino do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Eu vejo dessa forma, irmãos, e é muito simples, muito simples. Não tem nada de... a simplicidade que está em Cristo. Entendeu? Não precisa de ficar enrolando muitas coisas, não. É muito simples. É fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. É viver o reino de Deus. Mas para viver o reino de Deus tem que ser um arrependido, viu? Tem que ser um arrependido. Tem que ser uma pessoa que... E outra coisa, você se aproximar, eu não me preocupo com a salvação, não me preocupo com isso, de ir para o céu, não. Porque a ida para o céu é consequência de você viver o reino de Deus. Entendeu, meus queridos? Opa, peraí, eu vou dar essa esmola aqui para mim ir para o céu. Peraí, eu não vou fazer isso para mim ir para o céu. Eu não vou fazer aquilo para mim ir para o céu. Mas peraí, você está... Cadê o amor? Você está fazendo só preocupado em ir para o céu? Não está certo. As coisas, o reino de Deus, você vivendo no reino de Deus, as coisas vão acontecendo na tua vida com naturalidade. Não é nada forçado para fazer isso, para fazer por causa daquilo.
Aí eu vou dar 100 para ganhar 200. Aí eu vou dar 50 para... Entendeu? Não é essa troca. Jesus não quer troca. Eu ainda vou mais longe. Jesus não quer ser ele não quer que você idolatra ele. Jesus não quer que seja um ídolo seu, não. Ele não quer que você fique idolatrando ele, não. Ele quer que você ama ele. Entendeu? Eu fico vendo aí. Ó, tem pessoa que tem vamos supor, o Romário. O Romário acho que nem joga futebol mais, né? Vamos pôr o que está jogando agora. Como é que ele chama? O Neymar. Vamos supor, a pessoa idolatra o Neymar, certo? Enquanto o Neymar está jogando muito bem. O dia que o Neymar começar a jogar mal, já não é ídolo, já não idolatra mais, não. Já não é ídolo mais. Então, a idolatria é isso. Jesus não quer isso. Jesus, ele quer que você ama ele, viva o teu reino. Porque aí o que vai acontecer? Você está vivendo o reino de Deus? Nós, nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui agora? Vivendo o reino de Deus. Então, se nós estamos vivendo o reino de Deus, irmãos, nós vamos vivendo o reino de Deus, vamos vivendo. Aí chega o dia da nossa vitória. Né? Aquele dia que nós vamos estar no caixão. Esse é o dia da nossa vitória. Aí nós chegamos no dia da nossa vitória, automaticamente você vai passar para o reino eterno de Deus. Você já iniciou o reino de Deus. Aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Entendeu, meus queridos? Então nós estamos vivendo o reino de Deus aqui agora, estamos tudo vivendo. Já pensou se Jesus vier agora, nós falando isso, né? Nós com essa alegria que está no nosso coração nesse momento? Já pensou se Jesus manifestada, nós vamos atravessar, subir com Cristo e entrar nesse mesmo ambiente que nós estamos aqui agora, irmãos. De paz, de alegria, assentados em lugares celestiais. De amor. Só que lá vai ser muito mais fácil. Você dá continuidade ao reino de Deus, porque lá não vai ter tentação mais, não vai ter o diabo para ficar tentando, não vai ter a carne para ficar, né? Quer dizer, se você já consegue viver o reino de Deus aqui, você já imaginou na eternidade? Então, meus queridos, ama o Senhor Jesus. Já vou repetir de novo. Ama o Senhor Jesus. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, me manifestarei a ele. Aí você está vivendo o reino de Deus. É muito simples. Está vivendo o reino de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Tá bom, irmãos. Vamos encerrar com uma oração rápida aqui. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esse momento tão agradável, na presença desses irmãos queridos. E, Senhor, um momento tão maravilhoso, Senhor. Obrigado pela vida do Weber, da Eliette. Obrigado pela vida dos meus irmãozinhos. E Deus abençoe aquele que estiver assistindo a gravação desta preleção, desta palavra, Senhor. Pedimos agora, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.